E aí, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que gosta de cinema, que está assistindo essa live aqui hoje. A gente demorou para fazer essa live porque muito atropelo, mas a gente está aqui, está firme. Então, com a graça de Deus, vamos seguir adiante. E hoje a gente vai falar sobre cinema mais uma vez, mas a gente vai falar sobre dois grandes diretores muito legais que eu curto muito. E como criei esse canal para expressar a minha opinião, eu vou falar o que eu acho a respeito de Clint Eastwood e Steven Spielberg, tá bom? Bom, a gente vai começar falando sobre Steven Spielberg. Bom, por que eu vou falar sobre esses dois caras? Eu vou falar sobre esses dois caras porque, para mim, eles são grandes contadores de histórias, tá? Não é só pelos efeitos especiais que o Steven Spielberg coloca nas telas. Não, de forma alguma. Não é só por isso. É a forma como a história é contada. Eu acredito que o Steven Spielberg ele tem a capacidade de aliar grandes efeitos especiais a histórias fantásticas que ele conta. Mas acontece que ele não é um cara só de falar, de contar, de fazer filmes com efeitos especiais e histórias fantásticas. Depois de um tempo, Spielberg colocou todo mundo com os pés no chão, tirou todo mundo do mundo da fantasia e colocou todo mundo no mundo da realidade, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a história de Steven Spielberg para a gente começar a entender um pouco esse lance dele, né? Então, Spielberg, ele nasceu em 18 de dezembro de 46, tá? Ele nasceu em Cincinnati, nos Estados Unidos. É filho de judeus, ok? E a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. E é um cara que começou a carreira dele muito cedo. Começou fazendo trabalhos universitários, começou a fazer pequenos trabalhos de cinema e tal. Mas aí, um dos grandes trabalhos de Spielberg foi um trabalho de um filme chamado Encurralado, em que ele contava a história de um caminhão, aliás, não de um caminhão, perdão. Ele contava a história de um viajante, né, nas estradas dos Estados Unidos, que ele trabalhava como viajante de vendedor, e esse cara de repente passou a ser perseguido por um caminhão misterioso que você não via o motorista, tá? O grande lance era a tensão que o filme gerava em torno disso aí. E durante todo o filme ele seguiu realmente fugindo desse caminhão. Acho que foi um dos grandes road movies, né, filmes de estrada que o Spielberg fez e um dos grandes filmes desse estilo que entrou para a história do cinema. Mais tarde, e olha que esse filme ele não teve grande repercussão, tá? Mais tarde ele joga pra gente um filme que chamou a atenção de todo mundo, tá? Que na minha opinião foi o precursor de um grande filme. Ele lançou pra gente Contatos Imediatos do Terceiro Grau, tá? Que mostra a visita dos extraterrestres chegando numa pequena cidade americana e tal, e aquilo ali gera um grande alvoroço, as pessoas, algumas não acreditam e tal, e tudo isso é passado de uma forma bastante interessante no filme, tá bom? Mais tarde, ele lança definitivamente talvez um dos filmes mais fantásticos que eu já assisti. Tá? Esse filme tem uma condução muito interessante e uma história muito interessante por trás do próprio filme. Uma coisa que é interessante em cinema é quando você vai verificar a história por trás do filme, os bastidores daquele filme, por que aquele filme foi rodado. Talvez seja por isso que eu seja tão encantado pelo cinema, porque geralmente os filmes têm uma grande história por trás dele. E aí Spielberg apresenta pra gente Tubarão, tá? Tubarão foi um filme de suspense que teve um orçamento muito curto. Spielberg ele não teve grana para fazer esse filme. Ele não teve condição financeira de fazer o tubarão que ele gostaria de fazer. E aí todo mundo que conhece cinema fala: poxa, aquele tubarão é muito feio, é muito mal feito, é um tubarão de espuma. Beleza. Mas o que é que ele fez com isso aí? Ele fez com que a gente tivesse medo daquilo que a gente não vê. A gente mal viu o tubarão no filme. E o que é que o filme teve de brilhante que causou medo, pânico em todo mundo? Em primeiro lugar, a trilha sonora. A trilha sonora de Tubarão é uma trilha sonora fantástica. Fantástica. O maestro condutor daquela trilha sonora, ele fez também outros trabalhos fantásticos, também ao lado de Steven Spielberg. Ele também fez a trilha sonora de
Indiana Jones, fez a trilha sonora de ET, fez a trilha sonora de Jurassic Park. É um grande maestro, tá bom? E aí, um tempo depois, Spielberg apresenta e encanta o mundo, tira o mundo do terror da gente, tá? Porque ele já tinha apresentado Tubarão e tinha deixado muita gente com medo de ir à praia. Eu sou um dos caras que ficou realmente influenciado pelo Tubarão da praia, do Spielberg. Mas ele apresenta pra gente o quê? Ele apresenta pra gente ET. E eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade, eu fui pro cinema assistir ET e saí de lá fascinado com aquela história maravilhosa que o Spielberg contou pra gente. Ou seja, houveram efeitos especiais, houveram toda uma produção por trás do filme ET, houve toda uma produção e um trabalho maravilhoso, um trabalho fantástico. A gente viu naquele filme uma atriz que hoje se consagrou, se destacou como uma grande atriz, que é a Drew Barrymore. Ela era uma criancinha na época, ela fez a irmã do Elliot, né? E mais tarde a Drew Barrymore se saiu como uma grande atriz, graças a Deus brilhou no cinema. E depois Spielberg ele começa a dirigir filmes de aventura, né? Ele traz pra gente os Caçadores da Arca Perdida, ele traz pra gente Indiana Jones e a Última Cruzada, e quando as pessoas imaginavam que ele não tinha mais nada, assim, que da cabeça dele não iria sair mais nada, ele traz pra gente os dinossauros através de Jurassic Park. E aí foi uma cartaz geral, porque as pessoas ficaram impressionadas, assombradas, assim, de uma forma geral, com a qualidade, com a magnitude daquela obra. O Parque dos Dinossauros, ele não só teve uma história interessante para contar, um roteiro interessante para contar, mas ele precisava contar uma história interessante com base científica em um monte de coisa, porque ele vai a probabilidade disso aí, ele mostra a probabilidade das coisas acontecerem. Tá certo que ele joga um toque de fantasia e joga um toque de exagero, e ele alia tudo isso a quê? A fantásticos dinossauros computadorizados de uma magnitude enorme, de uma beleza enorme, de uma realidade tremenda. O filme tem um toque realístico maravilhoso. Steven Spielberg ele foi brilhante conduzindo o Parque dos Dinossauros. Mas só que com o tempo, ele traz pra gente e faz o mundo se emocionar, talvez, na minha opinião, com um dos maiores filmes de guerra do mundo. Um filme que ele não mostra a guerra propriamente, né? Mas ele mostra o drama, o horror da guerra por trás de tudo isso. Ele traz pra gente a Lista de Schindler. A Lista de Schindler é um dos filmes mais brilhantes que eu já assisti. É um dos filmes de maior dramaticidade que eu já assisti. O Liam Neeson, que faz a busca implacável, na época ele não tinha brilhado assim como um grande ator, embora ele já tivesse feito papéis bem interessantes, tá? Mas ele teve a oportunidade de trabalhar, de ser, vamos dizer assim, a estrela desse filme, e no papel do Oscar Schindler. E a Lista de Schindler ele mostra realmente o drama, a dor da guerra, para que a gente, pelo menos quem não viveu a guerra, quem só ouviu falar, é uma história baseada em fatos reais. E talvez por Steven Spielberg ser filho de judeus, essa história tenha ficado tão marcante e tão bem conduzida por ele, porque ele quis apresentar para a gente o drama do povo, da família dele, tá? Então, assim, é um filme que tem uma narrativa muito boa, embora ele tenha quase 3 horas de filme, ele não é um filme tedioso, ele não é um filme lento, embora seja um filme rodado em 99,9% em preto e branco, tá? Com alguns detalhes interessantes, e fiquem atentos vocês à garotinha do casaco cor-de-rosa que aparece no filme. Essa parte do filme tem um drama maravilhoso, muito bom. É um filme que leva você às lágrimas, em alguns momentos leva você ao riso, mas em poucos momentos leva você ao riso. É um filme muito bonito que eu recomendo, principalmente ao pessoal mais novo que ainda não assistiu. Recomendo para as pessoas que não têm muita paciência de assistir filmes grandes. Assistam esse filme, é um filme fantástico, um filme muito bom, um filme muito bonito, que vale a pena
Até para quem já assistiu, um dia pega um final de sábado, enfim, senta com calma e assiste aquele filme de novo, porque vale a pena. Você pode, inclusive, encontrar alguns detalhes interessantes por trás dessa história. Mas Spielberg, ele não para por aí. Gostando ainda de fazer filme de guerra, ele conta a história do Resgate do Soldado Ryan. O Resgate do Soldado Ryan traz talvez um dos mais incríveis atores que eu já vi na minha vida trabalhar, que é o Tom Hanks, e ele trabalha como o personagem principal. Boa noite, Jorge. Um prazer. Douglas, boa noite. Moema, boa noite também a vocês que estão falando comigo aqui, mas vamos lá, a gente vai seguindo. Então, assim, ele conta pra gente a história de um soldado que tinha mais 3 irmãos, né? E esses 3 irmãos, eles também foram para a Segunda Guerra Mundial. E nessa guerra, os outros 3 irmãos dele foram mortos. E aí o governo, uma secretária, por um motivo de coincidência dos nomes, né? O exército americano sempre mandava para as mães a carta da morte dos filhos. Então, quando ela foi mandar, essa secretária estava preparando as cartas para mandar, ela descobriu que essa mãe tinha 4 filhos e 3 deles já tinham sido mortos. Isso foi apresentado. Então, um pelotão foi destacado para resgatar o último filho dela, tá? E isso aí envolve toda uma história, toda uma polêmica, assim, de resgatar esse garoto que ninguém sabia onde é que estava, em que batalhão estava. E é um filme interessante. Quem participa nesse filme é o Vin Diesel, tá? O Vin Diesel que trabalha nos Velozes e Furiosos e tal. É um dos pequenos papéis que o Vin Diesel faz. É bem interessante o filme, tem uma narrativa muito grande, também é um filme longo. O início do filme é de tirar o fôlego, é de partir o coração assim, de muita gente, porque mostra a realidade, o drama, o desespero dos soldados chegando no desembarque da Normandia, né? E é assim, um filme de cenas brutais, de cenas assim, de mortes assustadoras no início, acho que são quase 20 a 25 minutos de um início de filme turbulento, né? Você fica apavorado, quem vai assistir a primeira vez pensa que aquele filme vai acabar com todo mundo morto, até o cameraman, até o diretor vai morrer. Mas o filme tem uma direção ótima. Para variar, Spielberg, ele é, assim, na minha opinião, um dos melhores diretores que existem. Eu vou render sempre graças a ele, porque assim é um grande, é um mestre, ele sabe contar histórias. E ele, um tempo depois ele volta à ficção científica e roda pra gente, mostra pra gente um filme maravilhoso que é A Guerra dos Mundos. E aí ele traz pra gente o Tom Cruise nesse papel principal, em que o mundo, o planeta é invadido por seres extraterrestres, é invadido por uma horda extraterrestre aí, e que estavam dominando o planeta, enfim. É uma sacada muito interessante, é um filme de uma genialidade incrível, e traz Dakota Fanning, novinha ainda, garotinha. A Dakota Fanning é uma atriz que a gente viu começar muito pequenininha, muito novinha no cinema, e hoje já está uma mulher. Talvez hoje em dia não tenha tido grande destaque, mas nos anos 2000, entre o final dos anos 90 e os anos 2000, assim, a Dakota Fanning, ela, quase todo filme que tinha uma garota para estrear era ela, e ela trabalhou em grandes filmes muito bons, inclusive um filme com Robert De Niro. É um filme que ela é o amigo oculto, que ela tem ouve e vê um amigo imaginário, mas a história por trás é bem interessante. Mas aí vamos voltar aqui para o Steven Spielberg. Jorge está falando aqui que o Resgate do Soldado Ryan é um filmão. Ele gostou muito também de Dunkirk. Eu não assisti Dunkirk ainda, cara, mas vou anotar a dica e vou dar uma olhada nesse filme aí para conferir, Jorjão. E aí, depois Spielberg, na linha de contar histórias reais, ele conta Munique. Munique não é nome de moça, não é nome de mulher. Munique, na verdade, nesse caso do filme, é a história das Olimpíadas da Alemanha, que ocorreu em Munique.
e que como é que fala, o local onde os atletas americanos estavam foi invadido por terroristas israelenses, se eu não estou enganado, me perdoem a falha. O alojamento dos atletas foi invadido por terroristas, se eu não estou enganado, foram israelenses. E o clima é horrível, é tenso e é todo o trabalho da polícia para desmontar esse grupo de terroristas que estava lá, né? E ele dirigiu um filme que eu ainda não consegui assistir todo por alguns outros fatores, mas eu assisti pelo menos, acho que uns 40 minutos de um filme fantástico. Pelo pouco que eu assisti, tem uma condução maravilhosa, que é Lincoln, tá? Lincoln é a história do presidente, do grande presidente americano Lincoln, e todo o trecho que eu assisti traz um personagem que eu já tinha uma certa admiração pelo próprio Abraham Lincoln, né? E quando eu assisti o filme, eu vi um ator que ficou a cara do personagem, que é o Daniel Day-Lewis, que é um ator que já trabalhou num dos filmes muito bons que eu já assisti há muito tempo atrás, que é O Meu Pé Esquerdo, e trabalhou também no filme O Último dos Moicanos. Esse filme foi inclusive indicado ao Oscar. Então, assim, até o ponto que eu assisti o filme tinha uma excelente condição, mas assim, por alguns outros fatores eu parei de assistir o filme, não porque o filme é ruim, tá? Porque eu não assisti mesmo e depois passou daqui para colar e eu não consegui assistir. Mas é outro que eu tenho que marcar e assistir, porque a gente fica se devendo assistir filme. Isso é um erro, não se deva assistir filme. Pague essa dívida com você. Então, assim, Spielberg, na minha opinião, grande diretor, um monstro na produção, revelou muita gente para o cinema e conta histórias maravilhosas, tá? A dica que eu passei da última vez que eu fiz uma live sobre cinema foi que as pessoas me perguntavam: gente, André, como é que você faz para assistir um filme legal? Prestem atenção nos atores, nos diretores e nas notas que a crítica dá a esse filme. Isso é muito importante, tá bom? Muito importante. E aí a gente vai pular para um diretor que aí esse eu tenho assim uma paixão por o trabalho dele, porque na minha opinião é um cara que soube fazer a carreira dele, que é um grande, eu não sei dizer se ele é um grande ator, porque eu não acho de verdade ele um excelente ator, mas ele é um ator que para fazer os trabalhos que ele fez, ele é um cara perfeito. Eu estou falando de Clint Eastwood, que começou a carreira há muito tempo atrás, fazendo pequenas pontas em umas séries de TV americanas, muito fraquinhas e tal. E sempre teve o sonho de brilhar. E Clint, ele realmente nasceu para brilhar. Ele é um cara que tá velhaço, ele tá com, deixa eu verificar aqui, ele tá com 90 anos, somente. E está na ativa. Clint Eastwood está na ativa. Ele recentemente ele está trabalhando para lançar um filme para a gente, provavelmente até o final, no começo do próximo ano, tá? E eu não me dei conta ainda do qual é o filme que ele está trabalhando, mas eu recebi assim essa notícia e eu fiquei muito encantado, porque o último trabalho dele foi no ano passado como diretor e assim muito bem narrado, muito bem contado, muito bem dirigido, muito bem fotografado. Mas vamos a Clint Eastwood na geral. Ele nasceu em 31 de maio de 1930 e ele ficou conhecido nos anos 60, 70 e tal, por personagens bem interessantes, de filmes marcantes. Ele começou a brilhar fazendo filmes de faroeste. Ele fez uma trilogia dos dólares, né, nos filmes Spaghetti de Sergio Leone, um diretor italiano. E ele, um desses filmes, o que eu mais gostei de assistir, embora eu não goste de faroeste, eu gostei muito de assistir
Três homens em conflito, que contava a história do homem bom, do mal e do feio. Ele fazia o papel do homem bom. E, assim, um filmaço, uma trilogia muito boa, de verdade. E ele, nos anos 70, ele brilha como o diretor Harry Callahan, da série de filmes Dirty Harry, ou como os próprios colegas de trabalho no filme chamam ele de Harry o Sujo, mas é a história de um cara que é um policial linha dura, de poucas palavras, de sobrancelha cerrada assim sempre, não ria, não ri por nada, é muito difícil ver um riso do personagem. E ele trabalha com uma Magnum 44. Cara, uma Magnum 44 é uma arma apropriada para matar elefante, tá? E ele tem essa arma, uma pistola Magnum 44. E assim, é assustador assim no filme. Ele como um policial linha dura, de pouca conversa e bota para quebrar em cima dos criminosos, né? Então assim, durante muito tempo, Clint fez esse tipo de personagem, um personagem sério, chato, assim, brutamonte, durão, e passou muito tempo fazendo esse tipo de personagem. Então ele resolveu um dia dirigir seus próprios filmes. E aí ele começa a dirigir, e o seu primeiro trabalho como diretor de cinema, um dos seus primeiros trabalhos, foi em Play Misty for Me, ou seja, é um agente na corda. Não me lembro do nome do filme em português, mas ele fazia um papel de um locutor de rádio e que tinha uma fã obsessiva por ele e tal, e perseguia ele e tal. É um filme que tem uma tensão muito grande e é bem interessante esse filme. E ele foi trabalhando nesse gênero de filme, fez algumas comédias interessantes até, como Doido para Brigar, Louco para Amar, Cadillac Cor-de-Rosa, vários filmes assim nessa linha. Mas aí um dia, não sei o que foi que aconteceu na cabeça dele, ele resolveu contar histórias interessantes, principalmente histórias baseadas em fatos reais. Tá? Osana, seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. Então, assim, ele começa a dirigir filmes que contam bastante a realidade e contam histórias muito profundas, muito pesadas. Clint Eastwood, ele é um diretor que muitos atores, muitos atores gostam de trabalhar com ele porque assim, ele tem uma tranquilidade de direção, ele não é um diretor de falar muito, ele é um cara que enquanto está dirigindo ele evita conversar e só usa as palavras ok, ação e corta. Ele dirigiu filmes muito bons e trabalhou em filmes muito bons. É, ele dirigiu um filme chamado As Pontes de Madison, um filmaço, um filme muito bom com Meryl Streep. E a Meryl Streep disse que, numa entrevista sobre ele que eu assisti, ela falou para o repórter o seguinte: eu só vi ele perder o equilíbrio uma vez, que foi lá fora do estúdio. A gente estava fazendo uma cena bem tranquila, que se passava numa cozinha, e alguém buzinou um caminhão lá fora. Foi a única hora que ele perdeu a paciência com o pessoal da produção, deu um monte de grito, e depois ele voltou para o estúdio como se nada tivesse acontecido e a cena rolou de novo. Enfim, Clint, ele é um bárbaro contando histórias. Ele conta histórias com uma crueza e com um realismo que a gente gostaria sempre que os diretores contassem as histórias dessa forma. E ele conta, tem um dos filmes dele que eu comecei realmente a admirá-lo profundamente como diretor, foi no filme A Troca. A Troca é com a Angelina Jolie e que ela tem um filho desaparecido. E isso se tornou um caso de repercussão muito grande. Isso foi, acho que nos Estados Unidos, em 1950, essa história é real. Essa mulher, ela vai à imprensa e o governo vai em cima, e para tentar contornar e mostrar a eficiência do governo em assim, apresentar a solução para o caso,
a polícia traz um garoto e apresenta como filho dela. Só que aquele não é o filho dela. E aí tudo isso começa a tomar uma repercussão muito grande. A Angelina Jolie, eu particularmente não sou muito fã da Angelina Jolie. Não sei se é porque, na minha opinião, ela fez uma Tomb Raider muito ruim para mim. Não sei se é por isso eu fiquei com o pé atrás. Eu também não gostei daquele filme que ela mata todo mundo com uma bala só no revólver. Não esqueci o nome daquele filme horrível. Mas enfim, eu não sou muito fã do trabalho da Angelina Jolie, mas em A Troca, ela foi muito bem dirigida e talvez por ter passado na mão de um diretor tão bom como o Clint, ele puxou o melhor que ela tinha para dar. A Troca é um filme massa, vale a pena assistir, acho que na Netflix deve ter. E vamos falar de outro filme interessante, Gran Torino. Gran Torino é o nome de um carro e é um filme que Clint ele mostra um personagem tipicamente americano preconceituoso. Ele é um homem que já trabalhou numa fábrica de carros durante muito tempo e ele tem um carro, um Ford, acho que é um Ford Gran Torino, me perdoem quem gosta de carro, mas ele tem um Gran Torino na garagem de casa e ele, no bairro dele, começa a chegar imigrantes orientais, e ele não gosta de imigrantes orientais, porque ele também não gosta de carros orientais, ele não gosta de carros da Toyota, enfim. Isso gera um preconceito nele muito grande, mas, enfim, por uma questão de que o filme vai conduzir, ele começa a pegar uma amizade com um adolescente vizinho dele, e dessa amizade nasce, da forma bruta que o personagem nasce uma ligação muito grande entre esses dois personagens e a família desse garoto é coreano, acho que é japonês, me perdoem. Mas enfim, é um filme de uma condução muito boa de Clint e ele trabalha e atua. Mais tarde, Clint mostra pra gente Invictus. Invictus para mim foi um filme que mostrou para mim um lado que eu não conhecia de um dos personagens que eu mais amo no mundo, que é o Nelson Mandela. Tá? Ele conta a história de uma parte da vida do Nelson Mandela que eu não conhecia, que era a parte dele trazer o futebol americano para a África, desenvolver o futebol americano na África. E aí o Nelson Mandela é interpretado por Morgan Freeman. Na minha opinião, foi um dos grandes parceiros do Clint Eastwood como ator, porque assim, o Morgan Freeman, ele, na minha opinião, é um dos maiores atores negros que esse mundo já viu. É um homem de uma sabedoria, de uma sensatez ao falar, de uma doçura em cena, embora ele já tenha feito papéis de vilão e tal, mas é um ator que muitos outros atores gostam de trabalhar com ele. E aí, essa história do Invictus conta a história do futebol americano na África do Sul. Outro filme interessante que pouca gente sabe, e aí muita gente assistiu e muita gente gostou, e é um filme que eu digo assim, é um filme do cacete, é Sniper Americano. Sniper Americano, ele traz pra gente o Bradley Cooper no papel principal do Sniper Americano, do filme, né? E é a história de um franco-atirador americano, do exército americano, e que ele passa por dilemas durante a guerra no Afeganistão. Né? Outro filme que eu acho muito bom, que pouca gente assistiu, mas eu conheço essa história porque no dia que eu vi esse fato real acontecer, eu fiquei impressionado. Pouca gente se lembra, mas acho que em 2014, mais ou menos, um piloto americano pousou um avião com vários passageiros no meio do rio Sully, em plena Nova York, e ninguém morreu. Isso aí foi um negócio maravilhoso, incrível. E mais tarde,
o Clint Eastwood, ele não perde a oportunidade e ele lança pra gente Sully, o herói do Rio Sullivan. E aí, quem é que ele traz para ser o Sully? Ele traz o Tom Hanks, que é um grande ator, premiadíssimo, tem 3 Oscars como melhor ator. E aí, é uma história bem contada e em que a gente não vê, não é a história do acidente em si. O filme ele traz pra gente a história do julgamento do Sully, tá? Porque a companhia de aviação vai querer saber por que é que ele pousou o avião ali, se tinha um aeroporto em tal lugar, enfim. É complicado essa situação em que a gente vê o piloto se envolver depois de ter se tornado um herói, de ter salvado um monte de gente, e aí a gente fica se perguntando por que é que vão fazer essa investigação se não tem necessidade disso. Todo mundo saiu dali de bem, de boa, mas aí tem a questão de seguros, etc e tal. Então tudo isso é bem complicado e é bem mostrado no filme. O Clint ele conduz essas histórias de uma forma fantástica. Pouca gente sabe, mas acho que semana passada a Globo passou Nasce uma Estrela. E o filme Nasce uma Estrela, ele tem a direção não do Clint Eastwood, mas do Bradley Cooper, que fez o Sniper Americano. Beleza? Massa. Muito bom. O filme é ótimo, né? O Nasce uma Estrela, mas quem assina a produção daquele filme é o Clint Eastwood. Ou seja, o Bradley Cooper dirigiu o filme. Teve a Lady Gaga, que estava impecável no filme, que eu não esperava que ela fosse uma boa atriz. E aí eu comecei a gostar da Lady Gaga como cantora. Eu disse, ela tem uma voz massa, ela tem uma voz muito maravilhosa, porque até então eu só via aquela estrela esquisita, com vestidos estranhos, com penteados bizarros, assim. Era uma figura que não me agradava. Mas quando ela tira a maquiagem, quando ela faz aquele filme muito bom, que eu já tinha assistido com a Barbara Streisand antes, e aí quando eu assisti agora uma versão mais robusta, o filme tem mais pegada, eu acho que o filme ficou assim, mais a cara americana mesmo da coisa, e aí o Clint ele assina essa produção com o Bradley Cooper como diretor, né, e ator do filme, é o ator principal do filme, enfim. É uma das sacadas do Clint trabalhar em grandes produções. Depois disso, em 2018 ainda, ele dirige um filme e atua. Um filme bem interessante, também com fatos reais, chamado A Mula. A Mula, essa história, ele trata conta a história de um senhor de idade. E Clint, ele atuou nesse filme, ele já estava com 89 anos, pô. Pô, o cara dirigiu, atuou no filme, e o filme é muito bom. O filme é muito bem dirigido, e ele tá assim, você vê que ele tá caquético, ele tá uma múmia, ele tá velhão pra caramba, mas ele tá dando um show de bola, um show de interpretação, com a voz arrastada e tal. Ele faz o papel do personagem principal de um velho que ele é mula de drogas. Ele anda de um lado para o outro dos Estados Unidos com uma caminhonete cheia de drogas e ele passa despercebido pela polícia. A polícia procurando quem é que estava carregando aquela droga, mas quem é que vai desconfiar de um velho de 89 anos, cara? Ninguém. A polícia chegou a parar ele, nada aconteceu, enfim. Só que, por pura coincidência, ou talvez por uma questão de escolha de ambas as partes, o Bradley Cooper, que dirigiu o Nasce a Estrela, que foi dirigido pelo Clint Eastwood em Sniper Americano, ele faz uma participação bastante interessante nesse filme, A Mula. Eu acho que A Mula está na Netflix também, para quem tem Netflix aí, fica a dica desse filme. E o último trabalho dirigido por Clint foi o caso Richard Jewell, tá? Que é uma história que se passa nas Olimpíadas Americanas, em que houve um atentado nessa Olimpíada, num dos shows ao redor, né, nos Jogos Olímpicos, tal, nos shows que aconteciam lá por fora dos estádios. E aí um cara que tinha mania de ser segurança, que tinha a fixação de ser segurança, de trabalhar como segurança, ele tinha essa paixão e o sonho dele era ser policial, mas ele nunca conseguiu, e aí ele consegue
decifrar e mostrar para a polícia quem é que tinha sido, e durante muito tempo ele passa a ser suspeito para a própria polícia. Enfim, fica a dica aqui de dois grandes diretores para vocês, o Clint Eastwood e Steven Spielberg. Não deixem de assistir filmes com esses caras dirigindo, porque vocês não vão perder o tempo de vocês, vocês não vão perder nada, não tem nada a perder. E pra gente encerrar hoje, eu vou deixar uma dica de um filme muito legal, e não é um filme americano, nem é do Clint, nem é do Steven Spielberg. A dica é de um filme nacional, tá? Com a Bárbara Paz, e se chama Volume Morto, tá? Não deixem de assistir, o filme é muito tenso, o filme é um filme muito bem dirigido, o filme só tem 4 atores e se passa quase todo dentro de uma sala de aula. Prestem bem atenção nesse filme, porque é um filme que recebeu até prêmio, e vale a pena de verdade assistirem esse filme, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Vitor, muito obrigado aí pelo elogio, de dizer que eu sou um cara inteligente. Sou nada, sou nada. Deixo a vocês aqui uma boa noite e a gente se encontra na próxima live. Eu anuncio no Facebook para vocês, tá bom? Obrigado para todo mundo que assistiu. E não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho. O nome do canal é O Que Eu Acho. Eu vou deixar o link lá no Facebook para quem quiser assistir, tá bom? Um abração para todos, boa noite.